hoje ele é organizado e ele fica fazendo os trâmites dele como se fosse um estudo, para ver se aquela rua realmente é sensível, Sim. se há exatamente aquela oportunidade. Mas nós vimos também que o mercado dessas câmeras externas teve alguns parâmetros em relação ao poder público com a calçada. Nós sabemos que nós temos problemas com calçada não só no Rio de Janeiro, mas em outros lugares que a calçada está ficando muito estreita. Sim. E aí, se você tem um cadeirante por conta da acessibilidade, a câmera ali no meio da calçada poderia atrapalhar muito mais. Mas a gente tem a opção de colocar, como é o nome daquela câmera que fica com os dois olhinhos assim, aqui encostado na parede, que vocês têm um nome bem engraçado para dar para eles. Na verdade é um produto, né? Sim. Chama Wall Tower. Então, Rafael, aqui no Rio de Janeiro, as nossas calçadas, elas são muito estreitas. E vocês têm também aquela opção daquela câmera que fica junto ao muro e que consegue proteger do mesmo jeito, sem ficar na calçada e acabar com a acessibilidade que a gente precisa ter na rua? Exatamente. Na verdade, foi a nossa preocupação desde o início, né? Onde é que a gente coloca um totem de segurança quando você não tem um recuo no condomínio, não tem uma área privativa do condomínio. Então, a gente produziu, né, 2 produtos específicos para resolver essa questão. Um deles é o Wall Tower, que é como se fosse um totem meia cana. A gente coloca ele na área privativa do condomínio por intermédio de uma chapa, e um pequenininho, que é um compacto. Ele tem um valor mais acessível para, de repente, um condomínio que queira fazer parte da malha e está financeiramente desconfortável. A gente tem opção do condomínio contratar esse produto que se chama de compacto. E por que a gente criou esses produtos? Há 5 anos atrás, quando nós começamos a nossa operação em São Paulo, as leis de acessibilidade já existiam, né? Então, a própria lei da acessibilidade, uso indevido do solo público, cidade limpa. Então, imagina, uma empresa de segurança que infringe leis. Então, a gente sabia que a gente não podia colocar um totem na calçada, porque apesar do condomínio cuidar da calçada, a calçada é pública. Então, a gente pode atrapalhar um cadeirante, por exemplo. Então, a gente desenvolveu esses 2 produtos e te desafio, Ana, a chegar em São Paulo. Hoje, em São Paulo... Aqui no Rio, a operação está começando, tem 45 dias. Mas em São Paulo a gente tem umas 8.500 câmeras espalhadas por uns 3.500 totens. Eu te desafio a encontrar um produto nosso infringindo lei de acessibilidade ou cidade limpa. Você não vai encontrar, porque desde o início da nossa operação nós nos preocupamos com isso. Como que é importante, né? Quando eu falo para vocês que é para vocês puxarem a cadeira, sentar, porque lá vem informação, é verdade. Olha o diferencial. Um prestador de serviço que tem o cuidado de não infringir as leis e as regras de acessibilidade, uma coisa que parece que é moda, porque eu acho que as pessoas nunca imaginaram que do mesmo jeito que eu e você que podemos andar com as nossas 2 pernas, temos também o direito dos cadeirantes, das pessoas que têm muleta, Sim. das pessoas que têm andador, e proteger realmente a calçada. Aqui no Rio a gente tem problemas com árvores. A gente tem árvores no meio da calçada e às vezes é uma árvore que sobe aquela raiz e que impede que as pessoas passem. Então, assim, eu fico muito preocupada quando você tem uma empresa que ela já começa desrespeitando algumas regras, principalmente as regras que eles deveriam ser exemplo, né? Então, parabéns, isso é um diferencial bem legal para a CoSecurity. Eu vivo em São Paulo, vocês sabem, né? Então, eu sempre estou encontrando com algum produto novo de lá e sempre trago também aqui para a gente, para o Rio de Janeiro, porque eu acho que a gente tem que ter diferencial. Mas uma coisa muito interessante é que eu sou meio que vendedora também dos meus patrocinadores e prestadores de serviço. E o diferencial que eu vi, que é muito interessante, é o seguinte: quando eu, como condomínio, contrato os seus serviços, os seus produtos, eu acabo protegendo o meu condomínio, os condomínios dos meus 2 lados, direito e esquerdo, e o meu condomínio da frente. Perfeito. E isso faz com que aquela velha desculpa que você sabe que o brasileiro dá, estamos sem dinheiro, não podemos investir agora, etc. e tal, ela faz com que isso caia por terra. Porque quando você pega
uma programação, um planejamento para proteger os dois lados da rua, você acaba dividindo entre os 2 ou 3 condomínios. Sim. E aquilo fica um valor muito simbólico que realmente traz segurança. Porque a partir do momento que você coloca, tipo, aquela plaquinha falando você está sendo filmado, ou você está sendo acompanhado, ou eles percebem que tem uma câmera, ele pensa 2 vezes se ele vai fazer alguma coisa. Com certeza. E um dos nossos pilares, inclusive, fica por conta da ostensividade. Então, você falou uma coisa que é super verdade, né? A câmera não inibe. Tudo bem, uma câmera convencional talvez não. Mas imagina um condomínio com totem de 2,60 metros de altura, com QR Code para você escanear, com uma auréola que brilha à noite e chama a atenção. Agora imagina numa rua de 100 metros, 3, 4, 5 totens. O bandido, ele não é burro. Apesar dele estar fazendo uma burrice, né, que é cometendo um delito, ele também não quer... Ele se preocupa com ele não quer ser preso. Então, que princípio da ostensividade é esse? O nosso intuito não é prender ninguém, é fazer com que o ambiente fique tão desconfortável na mente de um bandido que ele queira cometer o crime em outro local. E eu tenho um monte de estatística para te dar aqui. Nós monitoramos hoje a Faria Lima, em São Paulo, então reduzimos 80% da criminalidade. Nós monitoramos, são alguns casos emblemáticos, né, da Co-Security. Nós monitoramos a Rua Indiana. Então, uma rua de 200 metros que um grupo de síndicos e moradores se reuniram e decidiram, né, fazer a segurança por conta própria. E nós fomos os escolhidos para cuidar da segurança da rua. Então, a gente praticamente zerou a criminalidade da Rua Indiana. Temos um caso emblemático também de um player, que eu não vou divulgar o nome aqui, mas os funcionários estavam sendo assaltados quando chegavam, quando saíam do serviço. Ele queria uma solução, porque ele estava perdendo bons profissionais. Ele nos chamou, fizemos um estudo, e esse caso é muito interessante, que a gente não vendeu na área privativa desse player. Ele nos autorizou a abordar o seu Manuel da padaria, a dona Cleide da farmácia, seu Joaquim do botequim. Então, nossa equipe comercial foi nesses estabelecimentos e convenceu esses lojistas a instalar o totem. Quem que pagaria o totem? O player. Em troca, a gente utilizaria a infraestrutura daquele comércio e daria acesso às câmeras daquele totem para o lojista, e é óbvio que o player ia ter acesso a toda a rede de câmeras. Então, o ambiente, o quarteirão, ele se tornou tão ostensivo que a gente praticamente resolveu um problema desse player. Então, esse é o poder da ostensividade. Estamos lá para prender bandido? Não, mas para tornar o ambiente desconfortável à criminalidade.